Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Temos irmãos de diversos lugares do nosso país. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos ajudar nesta noite, nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Também temos uma visita aqui conosco, nosso irmão José, né? Seja bem-vindo, era um evangelista. E hoje ele foi na igreja dele, chegou lá, a igreja estava fechada. Mudaram o dia do culto e não avisaram. E ele orou ao Senhor e Deus o dirigiu para que pudesse estar aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar o irmão, como esperamos que Ele nos abençoe também nesta noite. E nós vamos nos colocar de pé. Nós estamos falando sobre Apocalipse, capítulo 4. O que acontece depois da subida da igreja, né? As eras da igreja, elas se desenrolam em Apocalipse, capítulo 2 e 3. E no capítulo 4, a João, que recebeu a revelação do Apocalipse ali na ilha de Patmos, no ano 53 depois de Cristo. E a João, quando ele recebeu toda aquela revelação, nós sabemos que ele pôde escrever algumas coisas. Tudo que ele havia visto, e ele diz que ele foi transportado para o dia do Senhor. E o dia do Senhor, qual é o dia do Senhor que João foi transportado? Seria uma boa pergunta para nós, porque ele foi tirado daquele ano em que ele estava e ele veio aqui ao futuro, porque o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus Cristo. E tudo que Deus teria que desenrolar durante o tempo entre esses 2000 anos, então João escreveu, mas nem tudo João pôde escrever, porque quando nós vemos João escrevendo o livro de Apocalipse, chega no Apocalipse capítulo 10, é proibido do João escrever certas coisas. O que ele ouviu, o que os trovões falaram. E o anjo que estava no céu disse para ele: sela o que os trovões falaram e não escrevas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus. Então nem tudo que João viu, João pôde escrever no Apocalipse. Mas também Deus deixou através de João uma forma de entendermos, que seria nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso que hoje, como nós lemos aquela escritura, e eu gostaria de ler ela novamente, que é 2 Coríntios capítulo 3, Paulo, falando-nos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 em diante, Paulo nos diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, diz Paulo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Qual que é este véu? Não é um pano, mas sim algo que impede de você olhar, de ter a visão espiritual. Paulo diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela oportunidade que tens concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome. E a tua palavra tem nos dito que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, que ali tu estarias presente, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui neste dia, em meio à semana, para tão somente te adorar, com gratidão em nossos corações, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres, pela provisão do pão de cada dia em nossa mesa, pela provisão do pão espiritual que tem descido do céu para alimentar as nossas almas, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Ó Deus bendito, tu possas perdoar os nossos erros, nossos pecados. Ó Deus, que hajamos cometidos na tua presença, que o teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário possa nos limpar, nos purificar de todo mal, para que limpo possamos adentrar ao Santo dos Santos e assim tomar da porção daquela panela dourada aquilo que nós temos necessidade. Ajuda a cada um de nós que aqui estão, como os nossos irmãos que estão através da internet, conectados já conosco, de diversos lugares do nosso país. Abençoe, conceda-lhes aquilo que eles tenham necessidade. Possas curar o enfermo e libertar o cativo, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Que segurança. Após este louvor, eu gostaria de convidar o irmão José para dar uma saudaçãozinha aqui, né, para que ele possa se apresentar aqui aos irmãos, né? Esse louvor, que segurança, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aos que não sabem a letra, vai aparecer aqui no karaokê para que você possa cantar. Você que está aí do outro lado, através da internet, cante conosco, adore a Ele. Pois se há um que é digno de toda honra, toda glória, este é o Senhor Jesus. Que segurança sou de Jesus. Aleluia. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus. Sou por Jesus. O quê? Herdeiros de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta Senhor.
Está buscando minha alma. Aleluia. Saudaçãozinha aqui para nós, dá o seu boa noite para nós aqui, os irmãos através da internet, para conhecer o irmão. Nós falamos que está nos visitando aqui hoje, né? Pode vir aqui, irmão. Eu quero nessa noite saudar a igreja com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Perdão em nome de Jesus, que eu não aprendi a falar com o microfone agarrado aqui. Então pode falar aqui, que os irmãos lá da internet ouviram o senhor falando. Isso. Pode falar aqui. Fala. Quero saudar a igreja com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que bom nós estamos aqui, né, irmãos? Para mim é um motivo de muita alegria estar conhecendo mais uma família que adora o nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Eu quero nesta noite só nos lembrar do que falou o sábio Salomão, né? No provérbio de número 30 e o verso 5. Toda palavra de Deus é pura. Amém. E escudo para os que nele confiam. Amém. Amém? Amém? Então, irmãos, toda palavra que nós ouvimos, ela serve para nos aperfeiçoar. Amém. Todos os dias, né? Eu quero aqui agradecer a saudação dos irmãos e a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoa. Amém. O nome do senhor completo aqui? José Vieira da Silva. Fala aqui no microfone para os irmãos lá. José Vieira da Silva. Eu sou diácono evangelista. Amém, amém. Irmão José Vieira da Silva, né? Deus te abençoe, irmão. Que Deus possa te ajudar a continuar te sustentando cada vez mais e mais no campo, né? Nós vamos ouvir mais um louvor agora ainda. A irmã Audrey vai apresentar, né, um louvor, e após esse louvor já entraremos com a palavra desta noite. Sei que estava chupando.
soberano poder. Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando esperas da alma cantavam os filhos de Deus, rejubilava. Sei que estava junto a eles. Vim da eternidade, estou voltando para a eternidade. Quando Satanás pensamentos eternos de Elohim, ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim. Nada poderá separar-me deste amor, pois antes eu entrasse por ele, ele venceu por mim. A noiva, a palavra já estava lá no princípio com ele. O Logos que se desprendeu de Deus, um dia vai se ver. Seu lado ferido jorrou a canção em espírito, e a vida eterna voltou a seus filhos redimidos. Quando estava mais pensamentos eternos de Elohim, ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim. E nada poderá separar-me deste amor, pois antes de entrasse com ele, ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, ele venceu por mim. E o livro abriu, ele venceu por mim. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre as eras da igreja, né? Quer dizer, encerramos o estudo sobre as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia, nós vimos a terrível de todas, a mais terrível de todas, seria a era de Laodiceia. Pois é a era onde as pessoas dizem, e a própria Bíblia diz, né? Rica sou, de nada tenho falta. E a palavra diz: não sabes tu que é desgraçada, nu, pobre, cega e nua, né? Tomaras que compres roupa para que se vista e cubra tua nudez. E nós sabemos que isto tudo é a última era aos gentios, como tempo, falando-se, seria esta 7ª era, a era de Laodiceia. A condição, nós através do estudo dessas eras, que tomamos como mais de 2 meses, como quase por 3 meses, o estudo dentro deste tema, e depois viemos ao resumo, que fizemos uma recapitulação daquilo que aprendemos durante as eras, e adentramos no culto passado em Apocalipse capítulo 4, primeira parte, que é a subida da igreja. A igreja sobe em Apocalipse capítulo 4 e volta a aparecer Apocalipse capítulo 19, já casada, rei e rainha, para o estabelecimento do reino milenial. Agora, todas estas coisas nós temos aprendido, e isso já tem adentrado ao nosso coração, porque nós temos prestado atenção ao que está acontecendo no nosso tempo. Devemos prestar atenção ao que está acontecendo no nosso tempo. Não é novidade em que todo mundo, o mundo inteiro, aguarda a vinda do Senhor Jesus. Até os católicos estão aguardando, da forma que eles creem, mas eles estão esperando, eles sabem que há de vir. Eles sabem que haveria uma vinda
do Senhor. Mas a forma que esta vinda do Senhor se cumpriria, que nós precisamos olhar para a Bíblia. Se há uma forma, se Deus fez uma promessa, Ele também mostra para nós, através da sua palavra, como seria cumprida esta promessa. E para nós entendermos isto, os sinais desse tempo, para nós identificarmos o tempo em que nós estamos vivendo, para que então você possa entender que as eras afindaram-se, e hoje o tempo em que nós estamos, qual é o tempo que Deus determinou para nós hoje? Jesus já veio, vai vir, como que vai dar esta vinda? Porque todos estão esperando, mas nada sabem quando esta vinda. Espera um Jesus vindo nas nuvens, isso toda a igreja ensina. Todo mundo fala, quando se fala da vinda do Senhor, Ele virá nas nuvens, com os seus anjos, batendo os asas e tal, e todo olho vai ver. Mas ele esquece que isso é Apocalipse 19. Não é a vinda secreta. Porque Jesus falou que haveria uma vinda secreta, um arrebatamento secreto. Porque quando ele fala que estaria 2 numa cama, seria levado um e deixado o outro. Estaria 2 moendo, seria levado um e deixado o outro. Seria um rapto secreto. E ele chega a dizer que esta vinda do Senhor seria como um ladrão. Quem conhece a Escritura sabe, São Mateus 24, que seria como um ladrão. Então, como que essa vinda é aquela dos céus, todo o olho vai ver, com esta vinda secreta? Não bate. Então, por isso nós precisamos olhar para a Bíblia. Então, como se dará esta vinda? Então, vamos para o que Jesus disse. Jesus disse que viria como um ladrão. Seria uma vinda secreta, para arrebatar um povo que estaria preparado. Amém? Amém. Já aquela vinda, ele, a sua esposa, rei, rainha, Apocalipse 19, é para estabelecer o reino milenial. Isso já é depois da tribulação, depois que a terra passou pelaquela transformação. Então ele vem estabelecer um reino milenial, em que teremos 1000 anos de paz. Mas como se daria esta vinda secreta então? Para nós sabermos, nós vamos lá em São Mateus capítulo 24, do versículo 5 em diante. Jesus no monte, vindo após o Monte das Oliveiras, estando assentado, São Mateus 24, 5, eu gostaria de ler só uma parte dessa escritura, para que assim possamos falar. E diz assim, ó: e estando assentado no monte, no versículo 2 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e a seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Jesus havia predito que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles perguntaram a ele: como que vai ser isso? Quando que vai ser e como vai ser? Então, se você tomar aqui São Mateus 24, capítulo 4, São Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante, você vai ver Jesus falando como que se daria, como que seria esse tempo. E nós, pelas eras, entendemos que esse tempo, de todas essas promessas que ele fez, desde o versículo 4 até o 32, se deu durante todas as eras. E nesse tempo hoje, tem cumprido São Mateus 24, 32. O que é São Mateus 24, 32? Aprendei, pois, a parábola. Esta é a última advertência. Porque perguntaram para ele que sinais haveria de sua vinda. Lá, São Mateus 24, diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Fizeram 3 perguntas. A vinda dele, que sinal haveria, quando seria todas aquelas coisas, que não ficaria pedra sobre pedra, qual seria o sinal da sua vinda e o fim do mundo. Então Jesus começa a responder 3 perguntas ali em São Mateus 24. E graças a Deus, que hoje temos a revelação do que Jesus estava falando ali, porque temos recebido uma mensagem da voz do 7º anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, daquilo que eu disse no início, que João não pôde escrever certas coisas aqui na Bíblia, mas Deus disse a João a forma que seria revelado, que seria nos dias da voz do 7º anjo. Quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus. Então denotamos aqui que em São Mateus 24, Jesus começa a falar: olha, vai haver engano,
Vai haver engano, muitos estão sendo enganados. A religião está enganando as pessoas. O maior engano que existe é o engano das religiões. Quando Jesus está lá em São Mateus 7, ele diz, muitos virão naquele dia e falarão, Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios. E ele diz, e eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Em verdade que eu não vos conheço. Por que ele disse aquilo? Eles estavam profetizando, eles estavam curando o enfermo, eles estavam falando novas línguas. Não é isso que está acontecendo na religião. É isso que está acontecendo na religião. Ah, você é contra o profetizar? Você é contra falar em línguas? De maneira nenhuma. O Espírito Santo usa e fala através de quem ele quer falar. Mas isso não é uma evidência de que você é um eleito de Deus. Porque Jesus chamou aqueles que haviam feito isso, curado o enfermo, profetizado, falado em línguas, ele chamou eles de iníquos. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, o que então deixaria-nos atentos a esta vinda secreta do Senhor? São Mateus 24 nos deixa bem claro isso. Primeiro viria enganos, depois seria guerras, rumores de guerras, depois nação contra nação se levantaria, depois viria os açoites, a perseguição, falsos profetas, falsos ungidos, depois o evangelho seria pregado a todo mundo, depois viria o escurecimento dos astros, as estrelas do céu cairiam, né? Porém é aí em que São Mateus 24, versículo 29 em diante, é ali onde se dá que o sinal do Filho do Homem se daria, São Mateus 24, 30. Agora, o que é esse sinal do Filho do Homem? Que ele apareceria. Muitos estão falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Toda a igreja está pregando a vinda do Senhor, mas nada sabe. Que sinal é esse? Qual seria esse sinal do Filho do Homem? Então, quando nós olhamos para entender o que é Filho do Homem, nós sabemos que é um profeta. Sempre foi. Filho do Homem, profeta. Jeremias foi chamado Filho do Homem. Desde o ventre da sua mãe ele tinha sido predestinado para ser um profeta. Filho do Homem é profeta. Então Deus teria que ter uma manifestação profética nesse tempo final. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o último, grande e terrível dia do Senhor. Em São Mateus 12, vieram a Jesus e perguntaram se era este. Jesus não. Se era João Batista. Jesus falou que João Batista era Elias que havia de vir. Mas era o Elias de Malaquias capítulo 3, preparando o caminho para o Senhor. Mas não foi o Elias do tempo do fim, que ele traria consigo todos os mistérios, ele revelaria, ele traria de volta os corações dos filhos aos pais, uma restauração apostólica. Não foi João Batista. Porque o próprio Jesus, quando ele foi autenticar a João Batista, ele diz, Elias veio, vocês fizeram o que quiseram dele. Esse foi João. Mas em verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. O que é a restauração? Aí vem perguntas sobre perguntas. Então, quando nós falamos sobre a vinda do Senhor, precisamos entender o que está englobando nela. Primeiro, para essa vinda tem que haver uma restauração. E isso é o que veio trazendo. Isso é o que trouxe a era de Laodiceia. Ela trouxe uma restauração. Quando ela iniciou-se em 1906, com o derramamento dos dons, ali, em 1906, trouxe consigo os dons, a cura, o derramamento do Espírito Santo. Então, a partir dali daquela era, houve uma restauração dos dons. Logo mais adiante, o profeta vem, porque sempre vem um profeta no final da era. Foi o que nós aprendemos no estudo das 7 eras. E o profeta veio e trouxe uma mensagem. E qual foi a mensagem do profeta da 7ª era, da era de Laodiceia? Sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícies. Porque de todas as eras, se nós olharmos Apocalipse capítulo 2 e 3, de todas as eras, irmão José, a única era que colocou o Cristo para fora foi a última era, a era de Laodiceia. Porque Cristo está dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei comigo. E nós aprendemos no estudo das eras que isso não é uma escritura para chamamento ao altar.
porque estava falando da era de Laodiceia. Não estava falando de uma pessoa, e sim um tempo, um sistema. E esta era de Laodiceia colocou Cristo para fora. Colocou Cristo para fora. E como você vai poder estar dentro de Laodiceia quando Cristo está para fora? Então, para você receber a Cristo, você deve sair fora de Laodiceia, porque Laodiceia não tem Cristo. Vocês lembram da mensagem, o tema, o Éden satânico? Inconscientemente as pessoas estão adorando a Satanás, pensando que estão adorando a Deus. Hoje tem se mudado muito a adoração nas igrejas, as formas, as mulheres no púlpito, quando a própria palavra condena isso. As mulheres de cabelo cortado, de saia, de pintura, e tudo em cima dos púlpitos. Por que eu estou falando isso? Porque é a era de Laodiceia imperando, é a era da mulher. Como que a palavra diz que nenhuma mulher usa de autoridade sobre um homem e uma mulher pastora? Nunca se encontramos esse título na Bíblia. Não se encontra isso. Há mulheres de oração? Amém. Há um lugar para cada mulher no programa de Deus. Há lugar no programa de Deus para as mulheres. Elas estão ali. Mas nunca foi assumir ministério, tomar de conta de almas, porque Deus não transgride a sua palavra. E tudo isso foi trago através da era de Laodiceia. E uma vez quando você entende esta restauração do batismo, restauração da Santa Ceia com pão ázimo, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, como feito e efetuado pelos apóstolos. Nunca um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Por que está falando sobre isso, pastor? Porque isso tudo foi restaurado na era de Laodiceia. Para que você possa entender onde você está hoje, você tem que aprender isso lá atrás. Se você não aprender o ABC, como você vai aprender a álgebra? Como você vai aprender a matemática lá na frente? Você tem que começar pelo básico. Aprender as letrinhas, aprender os rudimentos, para que assim então você possa entender lá na frente o que aqueles rudimentos significavam. Para então assim você realmente ser um possuidor das bênçãos do Senhor. Então voltando aqui, a vinda do Senhor, o sinal no céu do Filho do Homem. Quando tomamos a mensagem do nascer do sol, o profeta diz, os cientistas vieram perguntar para mim, porque em 28 de fevereiro de 1963, uma nuvem misteriosa apareceu nos céus de Tucson, Arizona, e os cientistas não sabiam o que significava aquilo, porque aquela nuvem apareceu a uma distância que não poderia ter umidade, não poderia aparecer uma nuvem, não havia sinais de nuvens ali. Os cientistas nada sabem daquilo, mas eles não sabem que ali estava cumprindo São Mateus 24, 30, que o sinal do Filho do Homem seria aparecido, ele estaria ali se cumpriria muitas profecias profetizadas para esse tempo final. Por que aquele sinal está correlacionado com a vinda do Senhor? Porque, como eu disse, São Mateus 24, 32 diz, aprendei, pois, esta parábola. Quando a figueira, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 24, versículo 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quem é a figueira? É Israel. A Bíblia nos mostra que a figueira é Israel, e quando ele disse, quando, pois, a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então a figueira é Israel. Israel retornou para a sua pátria, quando? 1947. Entre o dia 6 e o dia 7 de maio. 1947, esses dias eu dei uma data errada, né? Mas não é. É 6 ou 7 de maio de 1947. Foi decretado Israel como uma nação novamente. A bandeira tremulou lá, levantando como uma nação. E Jesus disse que quando nós virmos a figueira reverdecer, Israel ser levantado novamente, porque Israel é a figueira, que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem. Nós sabemos que geração é 40 anos. 40 anos. Então teríamos um prazo aí até
47, 48, 87, 88. Para que todas essas coisas acontecessem. E hoje nós estamos em 2024 e nada aconteceu ainda? Ou aconteceu e as pessoas não estão olhando para o que realmente tem acontecido? Para você saber se aconteceu ou não, nós precisamos olhar para a Bíblia. Porque o que as pessoas estão esperando? Estão esperando os anjos vindo lá nos céus, nas nuvens, tocando trombeta e aquele som estrandente. Mas Jesus disse que não seria assim. Ele disse que seria como um ladrão. E por isso que as pessoas não têm se dado conta do que está acontecendo. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais de Deus. Para que Deus possa abrir a nossa visão. Tirar aquele véu, como eu estava lendo aqui, 2 Coríntios. Porque quando se converterem ao Senhor, então se tirará o véu da incredulidade, o véu que tampa a nossa visão espiritual para o que realmente tem acontecido. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nossas almas, possa abrir o nosso entendimento cada vez mais e mais para compreender, e não ficarmos aqui brincando de igreja. Não estamos aqui brincando de igreja. Se não estivéssemos falando das coisas reais, quem sabe isso aqui estaria lotado de pessoas. Então, chamando para curas, isso aqui estaria lotado. Ah, não cremos em cura? Cremos em cura sim, porque Deus, Ele é o curador, Ele é libertador, e Ele também é salvador. Mas as curas nunca foi o principal. O principal, você pode ser curado e amanhã você tem que tombar, tem que morrer da mesma forma. Mesmo se você não morrer, para subir no arrebatamento, esse corpo tem que ficar aqui, ele tem que ser mudado. Essa carne e sangue, ela não vai herdar ao reino dos céus. Então, quando que a cura é mais importante do que a verdadeira revelação de Deus? Por isso que Paulo, ele pôde entender, ele diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é vantagem. Para ele não importava o quanto ele estivesse vivo, mas ele diz: o viver para mim é Cristo. Esta deve ser a intenção de cada um dos filhos de Deus aqui nesta terra. Viver, refletir a Cristo nesta terra. Refletir a graça e a misericórdia dele, como aprendemos nas eras. Quando Jesus disse: aquele que der um copo de água aos meus pequeninos não perderá a sua recompensa. Há uma salvação ali para aqueles que fizeram alguma coisa para os pequeninos. E nós temos aprendido todas estas coisas. Deus tem sido bondoso para conosco. Porque Ele abriu, Ele tirou o véu da incredulidade, Ele tirou o véu dos nossos olhos e fez com que nós pudéssemos enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo em que nós estamos vivendo. Onde nós podemos olhar a Bíblia e muitas profecias que ali foram feitas, nós já a vemos cumprida diante de nossos olhos. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais e mais estar na presença dEle, ouvindo a sua voz. Eu quero continuar um pouquinho aqui sobre esse estudo que estamos fazendo sobre Apocalipse, no capítulo 4, primeira parte. Nós nos detivemos no parágrafo 124. Ele diz assim, ó: quão diferente, 124, quão diferente foi quando João foi tomado, quando ele viu Jesus. Ele disse: escreva num livro o que você tem visto e o dê, envio de volta às igrejas. Paulo foi proibido falar, e a João foi pedido para que colocasse aquilo em um livro que pudesse ir através de todas as eras. Paulo foi até o terceiro céu, como nós lemos aqui a escritura no culto passado. Paulo subiu até o terceiro céu, mas ele disse que ele não podia falar. Já João, quando ele foi arrebatado, ele disse: agora a João foi dito, escreve e envia as suas cartas às igrejas. Então veja, Paulo foi proibido falar, e a João foi pedido para que colocasse aquilo em um livro, para que pudesse ir através de todas as eras. Ó, que coisa! Está revelado agora, para ser revelado nesses últimos dias. E isso não foi revelado em seu dia, é revelado agora. Agora. Porque quando estávamos falando aqui, tinha uma série de profecias que tinha que se cumprir. Tudo aquilo que Jesus havia falado de São Mateus 24, versículo 5,
até o 32, tinha que se cumprir. Tudo aquilo, guerras, rumores de guerras, maremotos, vulcões, os céus sendo abalados. Vocês prestaram atenção no último eclipse que teve? Qual foi a nação que escureceu por totalidade? Estados Unidos escureceu por totalidade. Por quê? Porque eles rejeitaram. Estados Unidos rejeitou a vinda. Recusaram. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez, disse o profeta. Porque esses dias a irmã Marluce, né, postou no grupo da igreja aí, em um dia ou dois, alguma coisa assim, 78 furacões. Irmãos, um já é destruidor, tu imagina 78. 78 num dia. A reportagem que a irmã Marluce postou ali para nós no grupo. 78 furacões em um dia, irmão José, nos Estados Unidos. Por que aquele povo é tão assolado? Então vejam só. Observe, João sendo tomado logo após a era da igreja, era um tipo da igreja raptada. Aleluia! Imediatamente depois que a era da igreja terminar, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. O que é este rapto? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. As pessoas não conseguem compreender que só haverá um rapto físico para aqueles que já têm sido arrebatados espiritualmente. Ele já tem subido espiritualmente. Como nós falamos na época sobre o estudo sobre Josué, ninguém podia dizer para Josué que a terra prometida não era deles, que não pertencia a ele. Em momento algum Josué fraquejou. Por isso que ele lutou pelo que ele lutou, batalhou em todas as batalhas, mas ele possuiu porque aquilo já estava dentro dele, aquilo já era propriedade dele, porque Deus havia dito para eles que já havia dado a terra. Eu dou para vocês, vocês vão lá conquistar, mas é de vocês. Muitas vezes, quando Deus nos dá algo, muitas vezes precisamos pagar um preço, precisamos se abster muitas vezes do conforto, precisamos se abster muitas vezes daquela amizade, daquela vida corriqueira, se abster dos prazeres. Podia estar em casa dormindo, descansando, um dia de feriado, para amanhã ir trabalhar, mas estamos aqui, nos sujeitando-nos à palavra, parando um tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus está falando para nós, para aprender um pouco da palavra de Deus, e olhar para ver onde ela está se cumprindo em nossas vidas. Então isso é se abster, é pagar um preço. Os irmãos lá, através da internet, lá em Minas Gerais, no estado de São Paulo, na Paraíba, estão conectados conosco. Então veja só, a igreja sobe, veja, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto, a igreja sobe como João subiu, para a presença de Deus, aleluia. O que é a era da pedra da coroa? É a era da própria presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje quando você pode ler isso, você vai entender o seu posicionamento, você vai entender onde é que é isso. Isto simplesmente envolve minha alma ser tomado no rapto da igreja. Isso diz, este lugar, o livro de Apocalipse está escrito, veja, no final da era da igreja. Agora, eu tenho algo pequeno aqui que desejo esclarecer, pois algo tem sido um velho suporte por muito tempo entre muitos cristãos. E eu pensei hoje, quando eu estava estudando, anotando as escrituras e descobrindo nomes e cores diferentes e coisas, entraremos nelas daqui a pouco, o arco-íris, os símbolos e assim por diante, e eu estava anotando estas escrituras aqui, para que então eu pudesse voltar para elas e citá-las, seguindo, porque geralmente, se eu fosse falar a respeito de algo assim, isso seria diferente, eu tentaria saber de cor. Mas desta forma, quando você tem apenas pouco tempo, eu gostaria de citá-las, porque isto vai através de todas as escrituras de um lado para o outro. Em Mateus 16:13, descobrimos isso. Se você está anotando as escrituras, Mateus, se você deseja ler, abra. Deseja ler, volte a isto.
Tudo bem, Mateus 16, 13. Podemos abrir de volta e ler, e então teremos certeza disso. Mateus 16, São Mateus, versículo 13. Ouça atentamente agora enquanto lemos. São Mateus 16, 13. Quando Pedro chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele perguntou: quem dizeis eles do filho do homem? E eles falaram, depois eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Revelação. A pedra que a igreja estaria edificada é sobre a revelação. Quando eu disse aqui agora há pouco que muitas igrejas estão adorando a Satanás inconscientemente, eu pergunto para vocês, naquele culto que Caim e Abel estavam realizando em Gênesis, ambos estavam adorando a Deus, mas Deus não atentou para a oferta de Caim. E aquilo que fez, trouxe ciúmes dele. Mas Caim preparou o melhor para Deus. Caim não estava fazendo um culto para Satanás. Caim sabia que Deus deveria ser adorado. Mas a forma que Caim fez, a adoração que Caim fez, ele procurou os melhores frutos, o melhor altar, a melhor rosa. Ele formou a melhor igreja. Ele construiu o melhor altar para se aproximar de Deus. Porque Deus merecia o melhor, não merecia? Deus sempre merece o melhor. Porém, Deus está olhando para a adoração perfeita. E a adoração perfeita é através da revelação. Porque Abel montou um altar de pedras e colocou um animal morto em cima. Esvaindo sangue, cortou, degolou aquele animal. Um animal inocente, que não faz mal algum, um cordeiro. E esse foi o altar que Abel apresentou para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para o altar de Abel e não atentou para o altar de Caim. E o que tinha de diferença, o que tinha de diferente para um altar de Abel e o altar de Caim? Qualquer um, hoje, se colocasse diante de você, você escolheria o altar de Caim. Qualquer um, bonitos, melhores frutos, frutos perfeitos, rosas perfeitas, um altar bonito, muito lindo, mas não tinha revelação. Já diferente do altar de Abel, mesmo rústico com uma pedra e um animal balindo ali, o sangue esvaindo, o que Abel estava mostrando para Deus? Que o pecado havia entrado na raça humana e que a única forma de escape era através da morte de um inocente. Aleluia! E agora eu te pergunto, quem pregou isto para Caim? Quem pregou isso para Abel? Quem falou para Abel que era isso? Que isso agradaria a Deus? Sabe quem foi? Olha aqui: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Tem que vir uma revelação do alto para que Deus possa aceitar a sua adoração. Não é porque o homem fala que você tem que adorar dessa forma e você vai adorar e Deus vai aceitar. Não. Deus tem uma forma de ser adorado hoje. Deus tem uma forma de aceitar a adoração. E não é de qualquer maneira, não. Deus tem que ter revelação na sua adoração. Se não tiver revelação, Deus não aceita. Não importa o altar que seja bonito, cheio de rosas aqui, se não tiver revelação saindo aqui do púlpito, Deus não aceita a adoração. Ele nem sequer atenta para esse altar. Por isso que inconscientemente, quando nós falamos, está lá na mensagem o Éden de Satanás, que as pessoas inconscientemente estão adorando a Satanás, e eles não sabem, porque pensam que é beleza, pensam que é uma igreja grande, pensam que é uma multidão de gente.
Mas não esquece que são vidas santificadas, que é aquela vida que sabe como que Deus está trabalhando, é aquela vida que sabe qual é o programa de Deus que Deus está desenvolvendo hoje. É isso que traz Deus em cena, é isso que faz Deus descer em um culto para receber adoração, é a revelação. Aleluia! Glória a Deus. E Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Se você estiver edificado na palavra, se você estiver edificado na revelação, as portas do inferno não têm poder sobre ela. Está construído na rocha, na revelação. Aleluia! Glória a Deus! Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é a pedra é a revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe um cântico que diz: venham ventos, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia! Não importa quantas tempestades se levantem, e cada tempo que passa as tempestades se levantam mais. O que o mundo tem a falar de bom de você? Nada. O que o mundo tem para falar de bom de um verdadeiro filho de Deus? Nada. Só tem do que acusar. E muitas vezes o que o mundo acusa-nos é de coisas verdadeiras que cometemos, de erros que nós falhamos, que nós cometemos com nossas faltas, por não vigiar mais, por não orar mais, por não depender mais de Deus. Falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos e agimos como não deveríamos agir, e acabamos trazendo tropeço para a obra do Senhor, tropeço para o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia, ela diz: é mister que vem escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E eu lembro quando o profeta disse assim: o filho de Satanás, do diabo, ele pinta e borda, ele faz o que quiser fazer, não acontece nada. Agora vai um filho de Deus errar, dá uma escorregadinha, para você ver quando Satanás pega aquilo e coloca uma lata ali, né, e sai, como diz o Miguel, bota uma lata ali no fundo e sai badalando para tudo o que deu errado que ele fez. Esse é o trabalho de Satanás. Sabe por que acontece? Você lembra quando nós falamos aqui sobre Satanás? Ele prepara as coisas para que você possa cair, e infelizmente estamos sujeitos a esse corpo, e nós caímos e cometemos erros. A própria Bíblia diz: aquele que não comete pecado, já pecou. Aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou. É mentiroso. Porque pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Mas quem é o acusador? O acusador sempre vai ser Satanás. O que Satanás não entende, sabe o que é? É o sangue. Satanás não entende o mistério do sangue, o mistério da redenção. Satanás não entende. Por isso Satanás, quanto mais fala de você, mais você se agrada a Deus. Porque você oferece sacrifício perfeito diante de Deus, e Deus honra você. E Deus olha para você não pelos seus méritos, porque se a salvação fosse pelo que você faz, não seria graça, seria pelas obras. E a salvação é pela graça, favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá. Foi assim que aquele ladrão na cruz, ele não merecia, estava pagando o preço dele. Ele disse: não fale assim, nós estamos aqui porque nós cometemos algo, estamos pagando o preço. Mas esse homem, nada fez para estar aqui, para merecer. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Diz: hoje mesmo estará comigo. Que igreja aquele ladrão frequentou? O que aquele ladrão fez a sua vida toda, a não ser roubar? Mas o que agradou a Deus ali? Um reconhecimento, um arrependimento. Ele reconheceu: esse homem nada fez para merecer isso. Nós estamos aqui pagando o preço. Então, irmãos, presta atenção. É isso que Satanás não pode suportar.
É quando você reconhece os teus erros. Reconheça isto, coloca a cara de Satanás no chão, derruba Satanás, derruba as obras dele. Quando você reconhece, diz: Senhor, tenha piedade e misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas, me dê força. Não fique escondendo, não tente esconder de Deus. Esconder não, Satanás sabe de tudo, ele mesmo prepara para você. Mas a palavra de Deus trabalha de uma maneira diferente que Satanás não pode entender. Deus trabalha de uma forma diferente que Satanás nunca vai compreender, porque se ele compreendesse, ele entraria pelo mesmo caminho. Aleluia! Se Satanás entendesse o plano de redenção, ele entraria aí por esse caminho, mas ele não pode entender. Que a graça e a misericórdia de Deus seja estendida sobre nós cada vez mais e mais. Então, concluindo aqui, irmãos, eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A Pedro foi entregue isso, as chaves do reino dos céus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ungiu a quem para trazer uma palavra? A Pedro. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava querendo fazer algo em prol do reino de Deus. Pedro estava tentando mostrar algo. Não, Jesus, aqui é o seguinte, minha espada está aqui, ó. Se quem aparecer aqui, eu não vou deixar pegar você não. Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro, olha aqui, Paulo diz: quando te converteres, então o véu vai se tirar dos seus olhos. Então você vai entender que não é o que você faz, é o que ele fez por nós. Não o que eu fiz, não o que eu vou fazer, mas é o que ele tem feito por mim. Ele fez já por mim isso. Ele pagou o preço. Muito me admira que eles dizem: olha, eu vou para o monte orar, eu vou pagar o preço por vocês. Quem paga preço? Sai, Satanás. Isso é Satanás falando. Qual homem que vai pagar o preço pelo outro? Mentira, é mentiroso. Porque todo o preço que ia precisar, Cristo já pagou lá na cruz do Calvário. Todo o preço que Deus requeria. Por isso que somos propriedade dele. Nós pertencemos a ele, porque ele foi o único que pagou o preço. Ele que abdicou do reino que Deus tinha dado para ele. Abdicou para poder morrer por nós. Então ele é o detentor de nossas almas, ele é o detentor de nosso ser, ele merece toda a nossa devoção, ele merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, ele merece toda a nossa estima, ele merece. Como indignos somos, destinados, nascemos aqui destinados para o inferno. Paulo disse que estávamos destinados ao inferno, nascemos falando mentira, mas Deus fez um caminho provido para cada um de nós, para nos resgatar. Aleluia. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Os discípulos sabiam que ele era, mas ele falou: fique quietinho. Ei, irmãos, tem tanta coisa que não vai adiantar você falar. Você pode falar, e eles não vão crer, não vão entender. Então, Jesus mandou eles ficar quietinhos, falou: não fala para ninguém que eu sou esse não. Vocês entenderam? Então guarde para você. Você viu isso? Você viu a vinda? Guarde para você. Aleluia! Você entendeu? Viu o programa de Deus desse tempo? Guarde para você. Não conte para ninguém, que não vai adiantar. Vai contar o quê? Não vai adiantar. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. São João 10. A voz estranha elas não vão seguir. Elas podem estar andando onde é que for, mas no momento quando ouvir a voz de Deus, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com cada um de vocês. Quando ouvimos a voz de Deus, ela foi lá no fundo da nossa alma. Entendemos que devíamos nos entregar ao Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que devíamos servir a Ele. Nós nos entendemos que Ele pagou o preço por nós. Então ouçam atentamente. Agora, correto? Pois o tempo começa, pois naquele tempo ele começou. E eu quero pegar outro, que pode ler mais adiante. Apanha o versículo 28 aqui, porque você pode ler o restante quando você chegar em casa. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão
que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse que em verdade tinha uns ali que não veriam a morte, até que visse o Filho do Homem no seu reino. E eles viram, não viram? São Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Ali eles viram a ordem da segunda vinda de Cristo. Ali eles viram a ordem da segunda vinda de Cristo. Estava Jesus, Moisés e Elias. Ali eles viram. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essas coisas. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesta noite, pela tua palavra sendo semeada nos corações de cada um de nós, ó Pai. Quando nós começamos a falar dessas grandezas, das tuas grandezas obras, grandes obras que tu fizeste por cada um de nós, isso nos enche de alegria, Pai. Isso nos enche de amor, isso nos enche de consolo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos falar de uma forma tão especial, nos mostrar como tu estás trabalhando neste tempo que nós estamos vivendo. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, nosso irmão José que esteve aqui presente, ó Pai. Abençoe sua vida, unja-o cada vez mais e mais. Possa pregar o teu evangelho, ó Pai, o teu verdadeiro evangelho. Possa usar a ele, ó Pai, ungí-lo cada dia mais e mais, ó Pai, para que ele possa continuar anunciando as boas novas, Deus bendito. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos aqui alimentando nossas almas com tua santa palavra, Pai. Ajuda-nos em todas as nossas fraquezas e nossas dificuldades, Pai. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, diversos lugares do nosso país, ó Pai, abençoe-os. E aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares esta palavra, Deus bendito. Tu disseste em tua palavra, lance o pão sobre as águas, e depois de muitos dias a achará. É aquilo que tu nos proveu para hoje, ó Pai, esse alimento espiritual, seu devido tempo, tu possas completar a tua obra na vida de cada um dos teus filhos. Esta é a nossa oração. Possas curar o enfermo, Pai, conceder aquilo que cada um daqueles tenham necessidade, aqueles que têm estado nos leitos dos hospitais, enfermos, sem rumo, sem direção, ó Pai, que eles possam entender que só há um socorro, o Senhor é o socorro, é o auxílio bem presente na hora da angústia. Tu és o único que pode tirar eles daquela situação, ó Pai. Tu és o único que pode dar o conforto em suas almas, que eles possam passar aquele momento de prova nas suas vidas e entender o teu evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Continue nos abençoando, dando-nos esta semana, o restante dessa semana, abençoada na tua presença, ó Pai. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e de todo perigo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Nós vamos agradecer aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra, uma bênção ter todos vocês aí do outro lado, né? Você viu, irmão José? Os irmãos aí lá de outro lugar, estado, viram irmão aqui, viu? Viram? Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson e família, né? Da Paraíba. Deus abençoe o irmão Jailson. Falando nisso, hoje tem vídeo novo no canal aí, né? Atendem para assistir aí. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, Deus abençoe. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, família também. Sara Cristina e Teodora, né, Jandira, São Paulo também. Irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo. Irmã Kelly Apuc, irmã Luiz, Mato Grosso, Tangará da Serra, Deus abençoe. Irmã Keren. Irmã Marlúcia do Santo Eloá Kenara, Alto Paraíso, também conectado conosco, né? Deus abençoe. Irmão Caio, César e família, Jandira, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Rodinei e família. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo também. Deus abençoe. Irmão Carlos. Irmão Romeu Wiseman daqui de Ariquemes também. Deus te abençoe, irmão Romeu. Irmão Wesley Wiseman daqui também de Ariquemes. Deus abençoe. E a irmã Carmelita, irmão José dos Santos, né? Também em Jandira, São Paulo. E aqueles que não comunicaram suas audiências, temos muitas pessoas conectadas aqui, mas não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor. E após esse louvor já estaremos despedidos.
Isso, lembre de nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Estão sendo assolados lá pelas chuvas, né? É isso, são sinais do fim do tempo, que Deus possa guardar, né? Se houver alguma necessidade dos irmãos lá, a igreja estará sempre apta para acolher, né? E nós temos vários pastores ali naquela região, temos estado num grupo, né? Então quando há uma necessidade é exposto e nós expomos aos irmãos, né? Porque entendemos que Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus, amém? Se cada um de nós entendermos isso e fizermos nossa parte, então Deus cuidará de cada um de nós. Próximo sábado estaremos distribuindo uma nova mensagem. Chegou uma mensagem nova, a era de Éfeso. Vocês lembram que eu havia dito? A era completa, não é uma exposição, a era completa já está em nossa posse, será entregue no próximo sábado e domingo aos que estiverem presentes no culto, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão José, Deus continue te abençoando. Está convidado para estar mais vezes conosco, assim que o Senhor sentir no coração, estar conosco. Nossos cultos acontecem sempre nas quartas-feiras, né, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo às 7 horas da noite, né, até às 8h30. E no domingo pela manhã, escola dominical, das 9 às 10h30 também. Dia que tiver desejo de estar conosco, sinta-se à vontade, né, para estar. Deus abençoe. Aí leve uma saudação à igreja, né, onde o Senhor passar, né, leve uma saudação de nós também. Deus abençoe a todos. Sei que eu não sou. Cristo me salvou, né? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor com este cântico. Fiquemos de pé. Louvor de sua graça. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. O poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido.
vencido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.